Olá. Insatisfeito com o aumento do preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma live que o presidente da Petrobras seria substituído. Bastou isso para que as ações da empresa despencassem nos mercados interno e externo, surgissem dúvidas sobre o programa de privatizações e mesmo sobre a permanência do ministro Paulo Guedes, fiador da política econômica do governo. As mudanças na Petrobras são tema deste Câmara Debate, com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Sanderson, eu começo pelo senhor. Eu diria que o susto maior parece já ter passado. Essa semana, o presidente Bolsonaro já esteve 2 vezes no Congresso para trazer propostas relacionadas à privatização da Eletrobras e dos Correios e já elogiou o ministro Paulo Guedes. Mas qual é a sua avaliação sobre todo esse movimento, a forma como a substituição do economista Roberto Castello Branco pelo general da reserva Joaquim Silvio Luna foi anunciada e a reação do mercado? Olá, Maristela, meu dileto amigo Alexis Fontaine. Numa democracia, Marcela, natural que, vez por outra, sobressaltos aconteçam. Isso aí é muito mais do que normal de países democráticos que, sempre buscando o aprimoramento das instituições, o aprimoramento do mercado, o aprimoramento dos serviços públicos, isso eu vejo como natural. Agora, ficou muito claro que o presidente Bolsonaro, que o governo Bolsonaro está muito preocupado, primeiro, com a responsabilidade fiscal e econômica com que o país está sendo tocado, mas também muito preocupado com o brasileiro lá na ponta, o cidadão, os 210 milhões de habitantes que, de sul a norte, ocupam e utilizam os serviços públicos. E o serviço que a Petrobras ocupa no Brasil, não vamos entrar aqui no mérito sobre a Petrobras ser uma empresa estatal ocupando um serviço privado, e nisso eu particularmente concordo que a Petrobras poderia sim ser objeto de um programa de privatização, mas o fato que hoje a Petrobras é uma empresa cuja participação majoritária é do Estado, ou seja, é da população brasileira, e natural, eu não vejo como uma intervenção, em hipótese alguma, o fato do presidente da República, que é aquele que recebeu procuração para fazer a defesa da sociedade brasileira, de se manifestar. Não houve intervenção direta, apenas sim uma substituição que já ocorreria nas próximas 3 semanas. Essa substituição só ocorrerá se o Conselho da Petrobras assim aceitar, concordar. E o fato, Alexis, nós seguidamente conversamos aqui dentro do plenário, nas comissões, Maristela, nós sempre temos um compromisso com o interesse público. A supremacia do interesse público me parece algo que tem que ser, sim, prestigiada, e nos preocupa a todos o fato de termos aí os combustíveis, gasolina, o óleo diesel, né, em valores que, na minha observação, estão, sim, exagerados. Claro que temos essa orientação das commodities, mas, como a própria palavra diz, as commodities orientam os preços, elas não determinam os preços. Outras peculiaridades têm que ser levadas em conta, no caso do Brasil, outras especificidades têm que ser levadas em conta. Vamos falar dos preços um pouquinho mais à frente aqui na nossa conversa. Deputado Alexis Fontaine, eu queria a sua opinião também sobre esse furacão todo que se abateu sobre a Petrobras, mas colocando já um outro ponto. Fala-se muito a expressão mercado, como se mercado fosse um ser etéreo e maligno, que está sempre ali disposto a atacar, né, nas maiores fragilidades. Mas existe também um peso disso muito grande para a economia real, que está nesse mercado também. Quando a gente fala de negociações de ações, a economia real está nesse mercado, né? Tem um peso na economia real, na busca por investimentos lá fora e na geração de empregos. Queria que você avaliasse esse conjunto para a gente. Marcela, inicialmente, muito obrigado novamente pelo convite. O Sanderson é um grande amigo de plenário. Eu vou resumir isso em chama-se segurança jurídica, ou ambiente de estabilidade.
O que acontece nesses movimentos, e eles só acontecem porque a Petrobras ainda é estatal e o presidente da República tem a prerrogativa de definir quem vai ser o presidente da estatal ou não, é que a gente acaba criando esse ambiente de insegurança. Então, o problema não é se vai trocar o presidente da estatal, não, mas é porque ela é estatal. E aí tem essa interferência e teve motivada por uma suposta greve de caminhoneiros, pelo suposto aumento do diesel, que tem que aumentar de fato, como muito bem disse, por ser uma commodity. Nós não podemos, o governo não pode usar a estatal como um instrumento de política econômica, como aconteceu no passado, em governos petistas, onde mantiveram artificialmente os preços completamente defasados para poder fazer políticas dentro do Brasil de controle de inflação e que custou muito caro para a Petrobras. Então, a minha preocupação e a minha crítica é a forma com que está sendo feito isso e também como não se avança nas privatizações que o presidente, junto com a equipe econômica, né, o Dream Team aí do Grupo Liberal, haviam anunciado que fariam grandes privatizações. Então, veja o que aconteceu naquele episódio. Ficou irritado, vou trocar o presidente, como aconteceu também no Banco do Brasil, que ele também ficou irritado com o presidente do Banco do Brasil, como também ficou irritado com o aumento do diesel que teve no começo do seu mandato, uma turbulência de mercado, o dólar dispara, os investidores ficam perdidos, e quando o dólar dispara, nós temos que lembrar que isso mexe com a economia como um todo, porque os produtos são comoditizados, são todos dolarizados. Eu da indústria química, não uso diesel, mas no dia seguinte o epóxi, o titânio, estavam valendo 10%, 15% mais caro, porque o dólar deu aquela disparada. Então, o que nós precisamos é de estabilidade. E para ter estabilidade, deixa com que o mercado continue ele mesmo regulando. O fato da Petrobras ser monopolistas de uma só, ela não dá livre mercado nenhum. Qualquer interferência lá tem um reflexo na economia. Veja, acontece, trocasse o presidente da Shell ou da Exxon no mundo, não acontecia nada. A estabilidade está estabelecida. Mexe no preço do pãozinho também, né, deputado? O deputado Sanderson falou dos 210 milhões, de repente os 210 milhões nem sabe o que é epóxi, titânio, não sei o quê, mas sabe o que é pãozinho francês. Por quê? Porque o trigo é dolarizado, ninguém compra trigo em reais. Exatamente. Deputado Sanderson, o presidente Bolsonaro, ele já disse reiteradamente que não vai mexer na política de preço da Petrobras, né? Mas ele diz também que, vou abrir aspas para dizer exatamente o que o presidente falou, uma estatal, seja ela qual for, tem que ter sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal e um presidente que não tem essa visão, e uma referência à Petrobras. O senhor que é vice-líder do governo, o que o governo pretende, então, realmente fazer em relação ao preço dos combustíveis? Combustíveis, gás de cozinha e todos os derivados do petróleo. Marcela, Alexias, meu amigo Alexias, acho que um erro não pode justificar o outro, né? Acho que todos nós concordamos que a Petrobras poderia, ou a companhia de produção e distribuição de combustível poderia ser, sim, privatizada. Agora, hoje ela pertence majoritariamente ao povo brasileiro, à União. Eu acho que seria um erro ainda maior nesse regime em que a União é a sócia majoritária, né? O presidente da República, que é o representante político da nação e tem as suas responsabilidades, né? Imagine aí, vamos fazendo aqui um exercício hipotético, né? E vermos aí o litro da gasolina no Brasil a R$10 lá na bomba de combustível. Certamente nós traríamos um verdadeiro caos, né? Porque se o litro da gasolina estivesse em R$10, o litro do diesel também estaria lá em cima, automaticamente, e aí teríamos a inflação, teríamos perda de capacidade de compra dos brasileiros, que é talvez o principal fator deletério da inflação. O sujeito ganha R$1.500 esse mesmo mês que vem, ele está ganhando R$1.100. No mês seguinte está ganhando R$700. Então, essa perda de capacidade de compra e de subsistência que nos preocupa, e eu acho que sim, o presidente da República, na minha observação, agiu muito bem, porque ou nós, muito bem, trabalhemos para que a Petrobras, a Eletrobras, Correios, enfim, sejam sim privatizadas,
e isso nós estamos fazendo. A Marcela comentou que o presidente já efetivou ações concretas para a privatização da Eletrobras e dos Correios. Mas o fato é que nós não podemos aceitar, enquanto sócios majoritários, enquanto brasileiros sócios majoritários de uma petrolífera, pagar R$ 5,50 o litro do combustível, enquanto nós temos aqui do lado, Colômbia pagando R$ 3,40, Equador R$ 2,55, Bolívia R$ 3,00, né? O próprio Estados Unidos não tem nenhuma petrolífera pública. Nos Estados Unidos são dezenas de petrolíferas privadas e o litro de combustível lá, em reais, não passa de R$ 2,90. Deputado, o que o governo pretende efetivamente fazer em relação aos preços dos combustíveis que nunca estiveram tão altos? Por que eu pergunto isso? Porque o Estatuto da Petrobras, que é sempre bom lembrar, é uma empresa que tem o Estado como acionista majoritário, mas é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores no Brasil e no exterior. Ou seja, existem milhares, ou talvez milhões, de acionistas minoritários da Petrobras também. O Estatuto da Petrobras diz, se o governo quiser reduzir o preço de combustíveis como política pública, ele pode, mas a Petrobras vai ter que ser ressarcida desse prejuízo, do déficit que isso vai causar. E a gente está falando no momento que o governo não tem muito dinheiro, né? Está uma crise fiscal muito grande. O que o governo pretende fazer efetivamente em relação ao preço dos combustíveis? De forma direta, o que nós temos que fazer são as reformas. E eu dei aqui 2 exemplos. Reforma, o encaminhamento da privatização da Eletrobras, porque não é função do Estado organizar a energia elétrica do país, ou distribuí-la, como também a questão dos Correios, né? Privatizar uma empresa do tamanho da Petrobras não é algo fácil, é algo muito complexo, né? Agora, o fato do governo federal, através do próprio presidente da República, eu estava junto com ele ontem, quando aqui na Câmara dos Deputados ele apresentou uma medida para que os Correios seja efetivamente, porque a privatização seja efetivamente iniciada. Essas ações já indicam para o mercado e para o mundo de que, sim, há uma intenção de diminuir o tamanho do Estado e, em diminuindo o tamanho do Estado no Brasil, investidores virão para dentro do território nacional e aí, com isso, nós teremos mais segurança jurídica, como disse o Alex Fontaine, teremos condições de atrairmos investidores. Agora, mais uma vez, Maristela e Alexis e nossos ouvintes, nós temos que ter em conta que a commodities, ela orienta preços mundo afora. Ela não determina. As peculiaridades de cada país têm que ser observadas. Por exemplo, nós temos, falando sobre gasolina, 27% dos componentes da gasolina no Brasil trata-se de etanol brasileiro. Etanol produzido, etanol não é um commodities, não é uma commodities, né? Nós temos aí produção gigantesca de petróleo no Brasil. O Brasil hoje extrai mais petróleo do que é consumido no Brasil, diferente desses países que eu comentei, da Equador, da Colômbia, próprio país da Europa que usam também a commodities, França, Espanha, não produzem o tanto de petróleo quanto nós brasileiros produzimos. Então, tem que ter essa noção. Vamos usar a commodity como uma orientadora de preço, mas não como uma definidora de preço. Para a gente terminar o nosso programa, eu queria ouvir o deputado Alexis Fontaine em relação a um tema que é praticamente recorrente nas nossas conversas, que é a questão tributária. Voltando à nossa velha pauta, deputado Alexis Fontaine, o presidente Jair Bolsonaro, ele apresentou um projeto de lei complementar, o PLP 16 de 21, esse ano ele apresentou, que unifica as alíquotas do ICMS incidentes sobre combustíveis e transfere a cobrança para o destino. Eu queria saber a sua opinião em relação a essa proposta, que esse é um dos componentes do preço do petróleo, do combustível mencionado pelo deputado Sanderson, e eu quero saber a sua opinião, se dá para mexer nisso separadamente da reforma tributária. Maristela, muito bem observado. Primeiro, a iniciativa é boa, ela não é ruim não, porque quando você tem várias alíquotas de ICMS pelo Brasil afora, você começa uma guerra fiscal de combustíveis. E é o que acontecia principalmente com o querosene de aeronaves, que as aeronaves tinham que ficar fazendo logísticas para poder abastecer no estado em que o ICMS fosse mais baixo. Os caminhoneiros se perdiam, porque um caminhoneiro que vem do norte e vai para o sul, a cada estado ele tem que pagar alguma coisa, ele não sabe o quanto paga,
e tem que também saber onde que ele vai abastecer para poder pagar menos. É um caos para poder repassar preço. Então, a unificação de ICMS é boa. No destino, também é boa. É a ideia, inclusive, da PEC 45. Agora, o que é ruim é que uma expressão que é um pouco mais complicada é que é ad rem ou ad valorem. Ad rem é cobrar imposto fixo por litro, que não gera nenhum crédito para o caminhoneiro, vira custo. Ou seja, o imposto que é pago vira custo na cadeia, vai se acumulando. Por isso que fica tão caro os fretes, por isso que fica tão caro o combustível. Ou ad valorem, que é uma porcentagem sobre o valor, ou seja, um IVA. Né? Pode ser um IVA, pode ser outro tipo. Ou seja, nesse caso, o caminhoneiro poderia se creditar, dentro de uma reforma tributária como a PEC 45, ele poderia se creditar dos impostos que foram pagos nos combustíveis durante a cadeia toda e, na hora de vender o seu frete, ele abate os impostos adquiridos, creditados durante o abastecimento do seu frete. Ou seja, ele não vai pagar imposto. Quem vai pagar imposto é o consumidor final. Hoje, a encrenca da estrutura do preço de combustível é essa porcaria que acaba gerando assim, ambiente muito ruim para o caminhoneiro. Na verdade, o caminhoneiro engole sapo direto, né? Frequentemente, por causa dessa insegurança. Também uma política ruim, na minha opinião, da Petrobras, por ser a única, de ficar aumentando o preço do combustível conforme o mercado externo, é verdade, mas dando surpresa ao mercado interno, um caminhoneiro que está no meio do caminho e agora o combustível ficou mais alto, ele não consegue repassar isso para o preço do frete. Então, a reforma tributária pode ajudar em muito isso. A minha crítica é esses puxadinhos, Maristela. A gente tentar ficar resolvendo essas coisas no varejinho. A gente tem que ir para o atacado. Uma bela reforma tributária. Põe essa situação definitivamente, uma alíquota unificada para combustíveis no Brasil inteiro e monofásico. Não, quer dizer, desculpe, uma das ideias, inclusive, era de você fazer uma cobrança uma vez só. Mas são coisas que a sistema tributário, uma reforma do sistema tributário pode ajudar e muito para resolver a situação. Porque não adianta a gente ficar nessa ação que o presidente está fazendo, uma ameaça de greve, tira o PIS do COFINS, uma ameaça de greve, rebaixa o ICMS. Não pode fazer isso. Ele simplesmente não pode ficar agindo dessa forma, porque ele não resolve a causa do problema, ele fica tentando resolver as consequências, e o problema está sempre ali. Daqui a alguns meses, os caminhoneiros vão de novo dizer que estão numa situação difícil e que precisam uma redução de tributo, ou isso aqui. Eles já estão até querendo que diminua todo o ICMS, que não tenha mais ICMS sobre combustíveis de caminhão. Quem que paga a conta? Não adianta, ele não pode trabalhar desse jeito. Principal tributo arrecadado pelos estados, né? Não dá para... Inclusive, um dado importante, muitos estados, o ICMS de combustível significa 18% da arrecadação do ICMS daquele estado. Quer dizer, olha o peso que nós colocamos de carga tributária em cima do que nós chamamos de energia, seja ela combustíveis, seja ela eletricidade, seja ela, essas formas que são inescapáveis. Ninguém escapa de eletricidade e nem de combustível. E existe uma carga pesadíssima. O estado de São Paulo mesmo era 25% de ICMS. Isso significa, por dentro, uma carga efetiva de 33% de ICMS sobre a eletricidade. É uma loucura. Deputado Alexis Fontaine, Novo de São Paulo, muito obrigada por sua participação no Câmara Debate. Deputado Sanderson, PSL Rio Grande do Sul, muito obrigada também por sua presença no nosso debate. Muito obrigado, Maristela. Um abraço, Alexis Fontaine. Mas é importante, Maristela, que a população, de modo geral, acompanhe esse debate, as reformas. E aí a questão da reforma tributária é algo fundamental, né? E muitas vezes o presidente da República acaba tendo que se envolver como chefe da nação, porque o parlamento já devia ter dado essa resposta da reforma tributária na minha visão, em 2019. Pelo menos iniciar as discussões. Nós estamos em 2021, né? Deputado, eu postei uma champanhe com a Maristela. Nosso tempo está curto. Eu acompanho isso desde 98, tá? O senhor está novo aqui, ainda tem muito tempo ainda. Eu preciso encerrar o programa. Obrigado, um abraço e estamos no caminho certo aí, Alexis. Vamos lá. Obrigada. Eu conversei com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sobre mudanças na Petrobras. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.